porque a gente falou muito da resistência do operador, do cara que é impactado na ponta. Beleza? O cara tinha um software que ele sabia usar daquele jeito. Sim. E você tá fudendo o dia a dia do cara, que vai ter que ser retreinado, ele vai ter que. Sim. Vai sair da zona de conforto dele para fazer o trabalho dele. Isso é normal em todo tipo de software. Né? Sempre que você atualiza. Às vezes você nem troca o software, mas troca a interface e o cara já dá uma pirueta na cadeia. Muda a cor da grama, fica mais difícil. E já era. Agora, como que vocês lidaram com a gestão? Por quê? Veja, você viu o nosso episódio de produto, teve uma parte até que a gente comenta sobre isso. Alguns processos, dependendo do estágio de digitalização que você está, talvez eles não façam mais sentido. Eu tenho certeza que o Salesforce ele reduz a carga de processos gigantescamente. Porque ele faz a informação fluir melhor, ele distribui a informação dentro da companhia, ele centraliza a informação direto no cliente. Como que vocês lidaram com o processo de gestão de um cara que já tinha um processo, o cara é gestor daquela área há N tempos, ele fala, não, isso aqui a área funciona assim. E, cara, de repente você trouxe um processo, um outro processo para ele, porque aquilo que ele fazia antes talvez não faça mais sentido. Aconteceu isso e como vocês lidaram com isso? Oh, posso falar? Claro, vai lá, Joãozinho. Aqui eu passo a bola porque... Cara, mas aqui, Wellington, dentro do Salesforce, e aí quando a gente trouxe a plataforma para dentro da Sul América, foi algo bem legal, porque naquele momento, 2013 para 2014, fora do Brasil já se falava sobre Discovery, mas aqui no Brasil, ou pelo menos dos nossos parceiros, ou dentro da companhia, não se falava ainda em Discovery. E o que a gente chamou ali, cara? A gente fez algumas etapas do Discovery. A gente fez as etapas de definição e prototipação. Entrava a galera dentro da sala e a gente desenhava as telas juntos. E não era uma tela num HTML, numa planilha. Era dentro do Salesforce. Isso dava uma autonomia gigantesca pra gente. Cara, isso é determinante que o Joãozinho tá falando. A parada acontecendo, o cara ia pedindo e a gente ia mudando na hora. Fala aí, Joãozinho. Mudando na hora, sabe? Então, ali, o cara ganhava, a gente ganhava um pouco da confiança dele para ele aceitar mudar o processo dele. Por quê? Porque ele já começava a ver as melhorias do processo dele diante de uma reunião. Numa reunião que antigamente era coleta de requisitos, a gente já saía com a tela definida. E depois, muitas vezes, naquela estrutura, a gente virava a noite alimentando o que estava por baixo da tela, mostrava um workflow funcionando no outro dia. Aquilo chamava muita atenção, aquilo ganhava o comprometimento da galera. Então, essa etapa de discovery que a gente vive hoje aqui, muito mais elaborada do que o que a gente fazia, com certeza, mas a gente já foi um dos principiantes lá. A gente fazia isso, protótipo, já definiu o processo. Então, isso ganhou muito assim a galera, quanto, vou falar assim, voltado à ferramenta. Sim. Eu lembro bem do momento assim, que rolou na sala, era reunião Maracanã, né? 30 pessoas na sala. Hoje não dá nem... Reunião com 30 pessoas não chama reunião, chama congresso. Congresso, 30 pessoas no congresso, ali na sala. Aí eu lembro bem de uma superintendente ali, falou, pô, mas aqui tinha que ter um relógio para marcar o SLA, tal, com não sei o que lá. E aí passou 3 minutos enquanto ela tava falando uma outra coisa. Plau, tinha um relógio. Vê se é esse relógio aí que os caras, porra... Agora eu entendi. Mas aí vocês ferram com a TI, né? Não, ferrou muito. Por isso que eu gosto do João. Os caras começam a achar que, pô, eu posso pedir um relógio. Cara, não, mas são coisas, né? Do tipo, tinha um objeto pronto de relógio. Caramba, era super simples, né? No Salesforce, ia lá e colocar, era arrastar mesmo, né? Low code. Aliás, o Salesforce se vende como uma plataforma low code, né? Foi um dos pioneiros. Pioneiros nisso, né? E aí, o lance, a gente experimentou mesmo esse lance do low code nessas cerimônias que o Joãozinho fazia. Não tinha essa de... Porque naquela ocasião a turma estava acostumada ao quê? Ia na lista de negócio, escrever o requisito, RQ01, RQ02, RQ não funcional, funcional, e aquela parada toda de requisito. Era o que a turma estava acostumada a fazer. Aí ele falava, cara, enquanto eu tô falando, você tá construindo e me mostrando como vai ficar. Só que, ó, calma, não entra em produção. Aí você me dá uma semana que isso que você tá vendo vai entrar. Então não tinha muito, não foi bem isso que eu falei. Não foi bem isso. Isso ajudou muito. E uma outra parte, aí respondendo a sua pergunta da gestão, essa era uma iniciativa que a empresa entendeu, ó, temos que investir nesse assunto, ele é importante, ele é core. Vamos investir X milhões e vamos ter 0 de retorno. Essa foi a primeira conversa. Só que aí a gente foi vendo ao longo do tempo, falou, caramba,
se eu fizer isso aqui, eu tenho um ganho de produtividade. E aí começou a mostrar um ganho de eficiência operacional. Opa, então eu investi X milhões e tenho 0,1 milhão de retorno. Falou, caramba, mas se eu fizer mais isso, eu tenho um ganho na eficiência na hora do meu processo de regulação do seguro. Aí saiu de 0,1 para 0,8. Investi X milhão e recuperei 0,8X de milhão. Aí a gente foi avançando nesse processo de descoberta, fazendo, putz, mas se eu fizer isso, eu consigo fazer o meu relacionamento de venda um pouco melhor. Aí a gente saiu de X milhão para 1,2 de retorno. Então como que convence o gestor? Fala, cara, me dá 1 milhão que eu te dou 1,2. Aí o cara fala, pô, faz o que esses caras estão falando aí, bicho. Né? Então tem o lance da gestão de mudança, tem o lance da que é para o time mais operacional, tem o lance dos decisores que olham a coisa acontecendo, né? O decisor de processo ali, olha a coisa acontecendo na hora, e tem o lance da do alto comando da empresa, camada mais sênior, os executivos, olhar para aquilo lá e falar, pô, os caras estão fazendo além de muito legal, tá trazendo dinheiro para nós, então pau na máquina.